Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia aqui do Explica Aí. Estamos aqui para a resolução de mais uma questão no EXP Resolve. Galerinha, antes de mais nada, eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem e vamos nessa. A questão que nós iremos resolver é a questão do Enem 2015, segunda aplicação, e é uma questão que fala sobre a concepção filosófica de Kant. O texto de onde O livro de onde o texto foi extraído foi o livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, ou seja, eu já sei que é uma questão que vai englobar os aspectos da ética kantiana. Olhem o comando. A passagem citada expõe o pensamento caracterizado pela. Beleza, vamos lá. Vamos para o texto. Olha a informação que o texto nos traz. A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem, essencialmente pelo fato de tal dever estar implicado como dever em geral, anteriormente a toda experiência, na ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. Veja só, olha o que ele diz aqui, imposta a todo homem. Isso quer dizer que aqui há uma perspectiva de princípio universal. Notem, ó, princípio universal. Beleza. Olha o que ele diz. A pura lealdade na amizade, embora até o presente não tenha existido nenhum amigo leal, é imposta a todo homem, ou seja, é um princípio universal. É essencialmente pelo fato de tal dever, ó, noção de dever em Kant, está implicado como dever geral. Ou seja, qual é a perspectiva aqui, galerinha? Que nós temos um dever individual, mas que deve estar relacionado com o dever geral. Tendo dito isso, vamos agora compreender um pouquinho acerca da ética kantiana. Primeira coisa. Vamos lá, ó. O filósofo Immanuel Kant, ele vai desenvolver uma concepção ética que é baseada na ação do dever. Ou seja, os indivíduos precisam fazer o que é certo, simplesmente porque é certo e ponto. Não há o que questionar. É uma ação do dever. E essa ação do dever, galerinha, ela vai estar atrelada ao que o Kant chama de imperativo categórico. Que na prática, meus amores, seria o seguinte. Ele vai dizer, ó, age de forma que a ação possa se tornar uma regra universal. Então, qual é a perspectiva aqui que nós temos em Kant? Ele está dizendo o seguinte, que a nossa ação deve ser uma ação guiada pelo dever, que a nossa ação ela deve visar se tornar uma regra universal. Na prática seria o seguinte, meus amores, seria nós falarmos basicamente um ditado popular: não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. Se todas as pessoas, antes de fazer qualquer coisa, antes de agir, questionassem, isso que eu quero fazer, se outras pessoas fizessem, como seria a minha sociedade? Se a resposta for um lugar bom, então eu devo fazer. Se a resposta for um lugar ruim, eu não devo fazer. Viram a noção do dever? Então, o que é que nós estamos falando? Que para Kant, a ética é baseada em uma ação do dever e essa ação do dever visa se tornar um princípio
ou regra universal. Isso porque, para Kant, independentemente da situação, o indivíduo deve fazer aquilo que é o seu papel, que é o seu dever de ser feito. Beleza. Voltando para o comando. A passagem citada expõe um pensamento caracterizado pela letra A, eficácia prática da razão empírica. Galera, primeiro, ele fala sobre essa questão da ideia de uma razão que determina a vontade segundo princípios a priori. Se é a priori, isso quer dizer que é antes do contato. Então, se é uma perspectiva a priorista, não podemos falar sobre empírica, porque empirismo vem depois do contato. Empirismo vem de experiência. Então, a letra A já pode ser descartada. Olha a letra B. A importância dos valores democráticos nas relações de amizade. Em momento algum no texto, ele se refere a valores democráticos. Ele não cita valores democráticos. Ele não faz nenhuma menção a valores democráticos. Então, se não há nenhuma menção, nós já descartamos essa alternativa. Letra C. Comparação da ética a uma ciência de rigor matemático. A matemática ela visa estabelecer rigores baseando-se em princípios universais, sim ou não? Resposta: sim. Então, de fato, essa alternativa está correta. Porque há uma comparação da ética a uma ciência de rigor matemático, ou seja, há uma ciência que estabelece aquilo que é enquanto um princípio universal, ou seja, independentemente de onde você esteja, o resultado vai ser sempre o mesmo. E essa era a visão de Kant, por isso ele falava imposta a todo homem, numa perspectiva de imperativo categórico, no sentido de regra geral. Letra B, D de dado. Recusa em fundamentar a moral pela experiência. Galerinha, o texto diz, anteriormente a toda experiência. Mas, em momento algum, ele diz que nós devemos recusar a fundamentar a moral pela experiência. Ele apenas diz que a moral deve ser estabelecida a partir de uma regra geral, alcançada pela razão. Mas, em momento algum, ele desmerece ou ele negligencia aquilo que nós estabelecemos pela experiência. Então, não é isso. Algumas coisas, elas são oriundas, sim, moralmente falando, a partir das nossas experiências. E letra E, transvaloração dos valores judaico-cristãos. Ele não cita esses valores judaico-cristãos. Ele não fala sobre a necessidade de ultrapassarmos, transcendermos esses valores judaico-cristãos. Beleza, galera? Então, a assertiva dessa questão é a letra C. Levando em consideração que é uma questão que fala sobre a ética kantiana, a ética kantiana vai ser baseada na ação do dever, que visa se tornar um princípio, uma regra universal. Tá certo? Ficamos por aqui, galera. Até a próxima.